Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, como o próprio título sugere, o vídeo trata-se de eu mostrar aqui o último circuito que faltava para o nosso amplificador em classe A com lâmpadas incandescentes de MOSFET, que era o circuito de proteção com relé para surto de corrente inicial, que ele antes estava com essa falha. Eu botei um NTC e o NTC ele quente, o que acontece? Eu desligo da tomada e ligo de novo, tudo explode, porque o NTC quente ele é em curto. Então com isso eu sanei todas as falhas e é isso que se trata o vídeo. Eu vou mostrar esse circuitinho funcionando. E vai ser a última atualização para a gente ter o melhor amplificador do mundo. Mas eu vou aproveitar também, pessoal, o vídeo para tirar dúvidas de muitas pessoas que nos comentários surgiram dúvidas. Primeira dúvida que foi, muitas pessoas querem botar transformador. Outras pessoas acham que vai ter modulação de um canal para o outro porque eu botei ele em estéreo na mesma corrente, para usar uma só fonte. Então eles acham que vai ter modulação do canal A para o canal B, que não vai dar certo. Então vamos falar sobre tudo isso e vamos ver o circuito. Então fica aí, não vou embora. Bom pessoal, então vamos aqui tratar do primeiro tema. Vamos ver a dúvida das pessoas que querem tirar essas lâmpadas e colocar aqui um transformador de áudio, tá? Para que a gente possa ter a saída para um transformador, que muitas pessoas sugeriram isso, que com isso ia ter isolamento, com isso se casaria em impedância, com isso o rendimento aumenta, e a pessoa quer botar um transformador. Então vamos lá, o que acontece? Primeiro vamos entender isso aqui. O que eu fiz aqui? Quem viu os vídeos sabe, acompanhou, sabe do que eu estou falando. Eu botei aqui várias lâmpadas incandescentes para ser um limitador de corrente para o nosso classe A. E aqui é o nosso MOSFET trabalhando aqui com sinal de áudio em classe A. Só que a tensão aqui, ela vem diretamente da retificação e filtragem diretamente da tomada, que a tensão de pico chega até 180 volts. Mas claro que a tensão de pico não vai chegar a 180 porque ainda tem uma resistência de entrada da ponte retificadora e de algum resistor que sempre tem que ter o NTC, mesmo quente, ele vai ter uma resistênciazinha. Então a tensão deve chegar a uns 170 de pico. Além disso, ainda tem os ripos, que vai fazer a tensão média cair. Então a tensão média, que a gente medir com o multiteste, a gente chega aqui a encontrar 165 volts, medindo com o multiteste, daqui para cá. A gente encontra essa tensão. Então o que acontece? Essa lâmpada aqui manda uma corrente aqui limitada e aqui eu tenho meu classe A mandando meu áudio, com um capacitor aqui, mando o meu áudio para o meu alto-falante. Aí o pessoal quer tirar essa lâmpada e botar o transformador. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: quando a gente botar aqui o transformador, quando a gente chegar e meter o transformador aqui, e tirar a lâmpada, vamos tirar a lâmpada fora, vamos lá, vamos tirar a lâmpada fora e vamos botar o nosso transformador. Agora a gente põe o nosso transformador, que é o que o pessoal quer fazer. E aqui a gente tem uma saída isolada com qualquer impedância, a gente pode até casar a impedância. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Primeiramente, não vai funcionar. Quando você fizer isso aqui para corrente contínua é um curto-circuito. Como não vai ter nenhum limitador de corrente, eu vou botar a minha tomada toda em curto. Isso aqui vai explodir feio pra caramba, vai queimar tudo, vai queimar ponte retificadora, vai queimar transformador, vai queimar MOSFET, vai explodir tudo, vai queimar placa, vai arrebentar a pista da placa, vai queimar fusível, vai capaz de até desligar o disjuntor do poste da rua, de tão feio que vai ser a explosão. Isso aqui não dá certo, tá? Ponto final, não dá certo. Ah, mas professor, mas tem um monte de amplificador que tem transformador. Tem, a gente pode botar um transformador aqui, então vamos lá. Mas assim não dá certo. Para botar um transformador aqui, a gente tem que ter o quê? Um limitador de corrente. Então o que acontece? A gente pode chegar aqui, ó, e botar aqui o nosso transformador. Aqui está o transformador. Só que tem que ter um limitador de corrente. O limitador de corrente tem que ser as lâmpadas. As lâmpadas continuariam aqui. Não tem como tirar elas, continua aqui. Aí a lâmpada vai limitar a corrente vai estar toda aqui no transformador. Quando eu tiver a modulação aqui, esse transformador vai induzir para cá e eu vou ter minha saída. Só que se eu fizer isso, eu usei esse limitador. Não tem vantagem nenhuma, porque não vai aumentar a potência. A lâmpada vai continuar limitando a mesma corrente, eu não vou ter nenhum aumento energético, nenhum aumento de potência, e ainda vou converter o melhor amplificador do mundo. Veja bem, o melhor amplificador do mundo, eu sei o que eu estou falando, não é falsa modéstia, quem montar vai ver que ele é o melhor amplificador do mundo, a qualidade é 100%, se melhorar estraga. Vamos converter num dos piores amplificadores do mundo. Por quê? Porque todo amplificador com saída, com transformador, é uma porcaria.
Vale a pena ter saída com transformador? Vale. Em alguns casos, quando eu quero só é potência, só me interessa a potência, aí vale a pena. Mas quando eu quero qualidade, não vale a pena. Você vai matar toda a qualidade fazendo isso, porque o transformador, ele só passa os médios. O transformador é um componente feito para ser calculado para uma única frequência. Se for um transformador de 60 Hz, a gente vai calcular ele para 60 Hz. Acabou. Se eu botar aqui 60 kg, não vai dar certo. Então, a mesma coisa que o transformador de áudio. Como o transformador de áudio é? A gente calcula o transformador de áudio para a frequência de 1 kHz. Esse é o cálculo do transformador. Então, 1 kHz vai sair aqui, que é uma beleza, com qualidade 100%. Então, o que é um amplificador que é só para médio, para corneta? Joia. Mas quem quer fidelidade, isso aqui não vai ter. Então, o transformador de 1 kg, o que acontece? Ele vai conseguir ajusta mesmo, no limite dele, 10 vezes mais para cima e 10 vezes mais para baixo. Ou seja, ele vai conseguir botar no máximo 10 kHz e no mínimo 100 Hz. É o mínimo que ele vai conseguir botar, o máximo vai colocar. E ele é calculado para isso. Então isso não tem fidelidade. É um amplificador bom, porque continua sendo de classe A, mas sem fidelidade. Então ele vai ser bom se o cara quer só ouvir voz. É um amplificador só para voz, para comunicação de voz, microfone, ou o cara só quer ouvir o cantor cantando, então para voz ele é bom, porque vai ter todo o médio aqui. Mas carência de agudo e carência de grave. Não vai conseguir ter abaixo de 100 nem acima de 10 kg. Então é ruim. A gente vai destruir o nosso amplificador para nada, porque não vai aumentar a potência. O áudio ele vai de 20 Hz a 22 kHz. Então, olha só o que a gente perde. Então, acabou com a qualidade. Botar transformador é opcional quando a gente quer potência. Eu quero potência, mas eu não quero fidelidade, eu não quero qualidade, eu quero potência. Aí é outra coisa. Então, é melhor pegar um amplificador em classe D, já que você não quer qualidade. Agora, pegar um amplificador em classe A para botar transformador, aí é loucura. Até vale a pena se eu quiser muita potência, como eu estou falando, mas a gente quer qualidade. O nosso amplificador está com qualidade e potência. Não é estrondosa, mas tem bastante potência e qualidade. Então é loucura isso. Mas eu quero tirar então essa lâmpada e botar o transformador. Também pode. Então vamos lá, vamos continuar tirando as dúvidas. Quero tirar o transformador, porque eu vi muito amplificador em classe A com transformador e não tem lâmpada. Tudo bem, não tem lâmpada. Tá legal, não tem lâmpada. Então você vai ter que botar aqui um circuito transistorizado, ou com MOSFET, ou com o que quer que seja, mas transistorizado, um controlador de corrente, ligado aqui no VCC. E aqui um limitador de corrente para limitar a corrente aqui nesse ponto. Quando você fizer isso, esse cara aqui que está limitando a corrente vai estar dissipando 500 watts. Tu vai fazer um churrasco em cima dele, vai ter que botar um dissipador desse tamanho, um ventilador, para o transistor não queimar. Porque eu estou ligando em 180 volts. Então imagine a potência que isso vai ter. A lâmpada incandescente ela pode pegar fogo. Eu estou convertendo a energia que ela perde em luz. Por isso que foi legal botar minha lâmpada incandescente. Ou então, se quer tirar a lâmpada, tem que botar um limitador de corrente para que a corrente aqui seja limitada. Aí você pode meter o raio do transformador. Então, pessoal, não inventem loucura. Não dá para tirar a lâmpada, botar direto o transformador. Se quiser, tem que botar esse monstro aqui, que matou todo o projeto, e mesmo assim vai perder toda a fidelidade do áudio. Então está esclarecido tudo isso sobre o transformador. Fique aí que agora eu vou tirar a dúvida do pessoal que acha que eu botei tudo em série, que o A é módulo B, o B é módulo A. Fique aí, não vou embora. Calma aí, pessoal. Antes da gente ver as outras dúvidas, eu estava vendo no finalzinho dessa parte aqui, eu vi que faltou uma coisa para falar para vocês. Aqueles que quiserem realmente botar um transformador aqui para ver o que vai acontecer, tem que deixar a lâmpada aqui, como eu falei, não pode tirar a lâmpada vai continuar, não vai ter aumento de potência não. Vai continuar a mesma coisa, vai perder só a fidelidade. Mas vai ter gente que vai querer botar o transformador assim mesmo, porque vai gostar da ideia de casar impedância, ou porque vai achar que assim não vai dar choque, sei lá, é loucura, né? Porque eu já falei que o choque aqui não tem problema, aqui ninguém mete a mão. Mas enfim, por A ou B, alguém queira botar o transformador, faltou falar uma coisa. Não é só deixar a lâmpada não, tem que também, além disso, botar aqui um eletrolítico. Tá? Tem que botar aqui um eletrolítico parrudão, aí, uns 4.700. Como a tensão aqui é 15 volts, aqui também vai ficar com 15 volts, porque isso aqui é um curto, isso aqui por DC é um curto, então a tensão daqui é a mesma que aqui. A tensão toda vai estar mesmo na lâmpada para limitar a corrente. Aqui vocês põem um eletrolítico de 4.700 microfarad por 25 volts. Façam isso. Aí quando vocês fizerem isso, aí sim,
aí vai estar polarizado aqui, aqui vai ficar com 15, aqui continuar com 15, o capacitor eletrolítico vai filtrar, aí o áudio que tiver aqui vai ser em forma de tensão na bobina que vai chegar aqui. Aí vocês podem botar transformador. Só que ainda tem um problema. Não é garantido que vai funcionar. Por quê? Porque lembrando que aqui tem uma realimentação que eu criei, uma realimentação inteligente, que vai mandar para cá o sinal corrigido. A realimentação manda cá o sinal corrigido para isso aqui ficar preciso. Só que quando se tem realimentação no circuito, o circuito depende de um tempo de resposta para poder se corrigir a realimentação e mandar para cá. E tempo de resposta em realimentação depende de quê? Depende de vários transientes. Quando você põe um transformador, o transformador ele é carga indutiva. A carga indutiva tende a fazer isso aqui oscilar, que vai alterar a resposta para cá. Não é garantido que o circuito vai conseguir estabilidade. Quando tem uma realimentação, nunca é garantido. Só quem garante é a prática. Teoricamente, eu acho que vai funcionar. Eu acho. Mas achando morrer um burro. Na eletrônica, só se sabe montando. Por isso que a eletrônica tem um desenvolvimento. Tem um projeto onde você cria e o desenvolvimento onde você vai tirar todas as zebras que na prática ocorrem, que na teoria não se vê. Só na prática. Na prática, tudo ocorre. Então, só na prática vocês vão saber se vai funcionar ou não, se vai ter estabilidade ou não. Eu acredito que vai funcionar. Mas não garanto 100%. Mas se funcionar, tem que botar esse eletrolítico aqui. Ou seja, manter a lâmpada e botar o eletrolítico aqui. Aí vocês podem botar aqui um transformador. Mas eu acho que é loucura. Mas enfim, para ficar bem claro. Agora sim vamos ver as outras dúvidas. Não vão embora. Bom, pessoal, então vamos aqui esclarecer mais uma dúvida da galera. Tem gente que achou o seguinte, quando eu fiz isso aqui, ó, aqui eu botei o canal A e aqui o canal B e ele passou a ser estéreo e alimentado na mesma fonte, ou seja, as mesmas lâmpadas que limitam a corrente para lá e limita para cá. Com isso, o que aconteceu? Eu dobrei o rendimento e simplifiquei o circuito, a parte da fonte à metade, ou seja, ficou mais barato, menor, mais leve, menos circuito e com o dobro do rendimento energético, porque agora o consumo de um alimenta os dois. Aí eu melhorei o rendimento. Só que tem gente que acha que quando acontecer isso, quando eu modular aqui o meu áudio, essa modulação vai vir para cá. E quando esse aqui modular vem para cá e vai ter distorção, outros acham que isso já não é nem mais classe A por isso, que é um classe B sem crossover, sem erro de crossover. Estão fazendo uma confusão tremenda. Então vamos tirar as dúvidas disso aqui. O que aconteceu aqui? Primeiramente, eu quero deixar claro que isso aqui funciona, continua sendo classe A, continua com a mesma qualidade. Se você montar duas fontes ou montar uma só fonte e fazer isso, a qualidade é a mesma, só que aqui é muito melhor, muito mais barato, muito mais simples, com muito menos consumo de energia e maior rendimento. Então, quem quer acreditar, quiser montar duas fontes, monte, mas é loucura. A qualidade é a mesma. Aí eu vou explicar por quê. O que acontece? Primeiramente, acontece o seguinte. Aqui eu tenho uma realimentação. Aqui eu tenho uma realimentação. E essa realimentação vai controlar isso aqui, com um circuito que eu criei, é um circuito que eu criei aqui, vou botar aqui um circuitinho, eu criei um circuitinho aqui que vai fazer essa realimentação e vai dar uma resposta aqui, uma realimentação negativa, e vai dar uma resposta aqui de modo a ter a tensão aqui necessária para que a tensão aqui seja constante. Então aqui eu vou ficar com 15 volts e aqui também com 15 volts. Ou seja, mas no caso, se é 15 volts daqui para cá, se aqui eu tiver com 165 volts, então aqui eu vou estar com 150. Tá? De modo que daqui para cá eu tenho 15 volts. A mesma coisa, vai ter também a realimentação aqui. Mesma coisa. Também vai ter realimentação com o controle da realimentação aqui. É um circuitinho que eu criei. Tá? Onde vai dar realimentação. Na verdade é assim, a realimentação assim, pronto. Aí joga cá o sinal. Tá? A realimentação, um circuitinho que eu criei, que joga para cá a correção. Tá? Então o que acontece? Eu montei aqui daqui para cá 15 volts e daqui para cá 15 volts. Mantenho isso. Se a gente for ver 165, 15 volts, aqui está com 150, e aqui com 15, sobe aqui na minha lâmpada 135, não é isso? 140, 135. 135 volts vai sobrar em cima das minhas lâmpadas. E isso aqui se mantém. Então, o que acontece? Vamos botar isso aqui, só isso aqui cantando. Isso aqui cantando, o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai subir de 150
para 165, ou então ela pode cair 15 volts, ela vai cair para 135. Ela pode cair para 135, ou seja, a tensão aqui pode cair para 135, ou então subir até 165. Com isso aqui tocando sozinho. Se isso acontecer, o que acontece? Essa tensão na lâmpada vai ficar de 165 a 120 volts. Não, aqui não é 165 não, calma aí. Subir 15 volts. 15 volts na lâmpada, mais 15 vai dar 40. A lâmpada vai ficar com 150 volts e 120 volts. Isso. Ou seja, quando esse cara aqui tocar a música sozinho e esse aqui calado, a tensão de queda na lâmpada, de queda nela, vai dar 150, que antes era 135. Ou então vai dar 120, que antes era 135. Com 135 a gente vai ver que a gente está tendo 2 amperes. Era 1,8 ampere, mas eu passei para 2, porque depois eu vou falar por quê. A gente tem 2 amperes com essa tensão aqui, eles sem música. Quando ela começar a bater a tensão indo para 150, vai ter um pouco mais do que 2 amperes, e quando ir para 120 vai ter um pouco menos do que 2 amperes. Mas vou continuar tendo uma corrente forte aqui de polarização aqui. Então ele nunca está no corte, ele continua sendo classe A. Ponto final. Poderia sim ter uma pequena... Então ele é classe A, isso está explicado, mas poderia ter uma pequena modulação aqui em função dessa variação de tensão que vai fazer uma pequena variação de corrente aqui. Essa polarização podia alterar um pouco e ficar tendo também a música que está tocando no direito, podia ter um pouco de música tocando no esquerdo. Poderia ter um pouco, mas isso não é distorção, isso não altera a qualidade e não tira ele da classe A. Porque eu continuo tendo a corrente de polarização aqui que nunca cessa, porque é o mínimo que vai ter na lâmpada é 120, como a gente viu. Mas poderia misturar o som daqui e vir um pouco para cá, mas isso não perde qualidade. Poderia acontecer isso, mas nem isso acontece. Porque essa realimentação vai fazer com que aqui tenha 15 volts, independentemente da corrente aqui que aumentou ou diminuiu. Incluso o ripple da fonte. Aqui também tem ripple, mas o ripple não passa para o alto-falante, fica limpinho. Porque o ripple não vai aparecer aqui nem aqui. Porque essa realimentação vai cuidar disso. Vai eliminar o ripple e qualquer vestígio de modulação daqui para cá. E aqui vai ficar 15 volts certinho. Quando esse aqui tocar, esse aqui vai modular como tem que modular e o mesmo vai acontecer aqui. Vai ficar tudo imune da modulação desse para esse. Agora, a pior de todas as situações foi o que eu mostrei para vocês quando eu concluí o vídeo. A pior de todas as modulações é quando essa tensão aqui vai para o máximo e essa aqui também vai para o máximo. Ou seja, se eu botar as duas ondas senoide no valor máximo, aqui vai no máximo, aqui vai no máximo. Porque aí aqui eu vou ter 30 volts e aqui 30 volts, ou seja, 60 volts. Menos 165, na lâmpada vai ficar com 105 volts. Ou seja, a pior das situações é quando eu ponho as duas senoides no sincronismo e em máxima amplitude. Ou seja, quando aqui a tensão sobe no máximo, aqui sobe no máximo, que eu vou ter a menor tensão possível na minha lâmpada. Só 105 volts. A corrente aqui ainda vai existir, mas vai ser mais fraca. Aí a gente tem que ver se essa corrente que existe aqui ainda vai conseguir produzir corrente suficiente no alto-falante para não cortar os picos. Então essa é a pior das situações. E eu mostrei para vocês que sim, que funcionou. Eu só tive que aumentar um pouco a lâmpada. Eu tirei ela de 120, de 100 watts e passei para 120 por causa disso. Mas acabou. Então vocês veem que não se mistura, aqui é limpinho sempre, eu posso tocar à vontade, aqui está sempre limpo, 15 volts certinho. Não vem nem ripple da fonte, nem nada. E o mesmo aqui também, está limpinho, não vem nem modulação, nem ripple da fonte, está limpinho. Então, está explicado também isso. E quanto às lâmpadas, o que eu fiz? Eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu botei 6 lâmpadas assim. Aí, no vídeo anterior, no primeiro vídeo era tudo de 100 watts. Tudo de 100 watts no primeiro vídeo. Quando eu botei isso aqui em série, aí eu precisei passar essa e essa para 120. Já não era mais 100, era 100. Só essa ficou com 100 e 100. Justamente por isso, para que a corrente menor ainda conseguisse bater em 8 ohms. Mas o que eu fiz agora? Eu passei essa também para 120. Então agora tudo está 120 watts. 120, 120, 120, 120, 120, 120. A corrente aqui agora de repouso já não é mais 1,8 ampere. É 2 ampere. Agora eu tenho 2 ampere aqui de repouso. Com isso o que aconteceu? Eu aumentei a potência. Agora, em vez de 8 ohms, eu consigo também em 6 ohms.
Então a carga mínima agora até 6 ohms ela toca. Então em 8 ohms eu estava conseguindo ter 18 watts e 18 watts. RMS e RMS. Claro, mas isso com a onda já ficando assim, como eu mostrei para vocês, com a onda já ficando assim, saturadona. Já eu tinha essa potência, 18 watts, ou seja, dava 18 aqui no áudio e 18 no áudio. Eu tinha 36 watts RMS, com essas lâmpadas aqui, 120, 120, 120, 120, sem série. Isso em 8 ohms. Mas agora em 8 ohms eu consegui melhorar. Em 8 ohms eu vou ter 24 watts e 24 watts, que vai dar 48 watts. Ou seja, antes eu tinha 36 watts, agora eu tenho 48 watts se eu botar aqui 6 ohms e 6 ohms. Mas estou passar tudo para 120 watts cada lâmpada. Então agora o nosso amplificador consegue tocar até caixa de 6 ohms. Menor do que isso, não. Mas até 6 ela toca. Então a potência máxima agora é com 6 ohms. A gente consegue ter 48 watts nessa mesma lâmpada, nesse mesmo circuito. Então agora o que era bom ficou melhor. Porque agora, além de qualidade, a gente tem um produto de potência. É um amplificador classe A de alta potência, porque isso aqui é alta potência. Dá para você dar uma festa num salão grande com essa potência aqui. É muito som. As pessoas não têm ideia porque as pessoas estão acostumadas a comprar um amplificador de 5 watts RMS e o vendedor fala que tem 5.000. E vocês compram achando que tem 5.000, mas só tem 5 watts. Aí vocês, quando vê o cara falando a verdade que tem 48, falam, isso não tem nada, o meu tem 5.000 e só é um radinho de pilha. É porque você foi redondamente enganado. Ele só tem 5 watts, o cara falou que tem 5.000. Então 48 watts RMS é potência pra caramba. Dá para fazer uma grande festa e com qualidade de classe A. Então agora é potência e qualidade, 48 watts até 6 ohms. E essa é outra dúvida que a galera tinha. A galera também, vamos lá nessa dúvida também, que eu lembrei agora. A galera tinha uma dúvida que era o seguinte, outra dúvida. Professor, pelo que eu sei, com 8 ohms, o senhor falou que é a potência máxima. Mas pelo que eu aprendi na lei de ohms, que com 4 tinha que ser o dobro e com 2 tinha que ser o dobro. Eu aprendi isso na lei de ohms. Então vamos lá. Lei de ohms. Se a gente divide a impedância, a gente dobra a corrente. Se dobra a corrente e mantém a mesma tensão, a gente vai fazer o quê? Já que a tensão do sinal mesmo, só dobrou a corrente, vai dobrar a potência. Isso é lei de ohms. Realmente aqui deveria dobrar a potência e deveria sobrecarregar o meu MOSFET e ele poderia queimar. Mas aqui não acontece isso. Aqui não é lei de ohms que se aplica para o cálculo. Por quê? Eu posso até pegar a saída e botar em curto. Eu posso até botar a saída em curto, sem ohms, e botar para tocar. O meu MOSFET não queima. Eu posso botar em curto, essa e essa. Só que vai acontecer que a lâmpada vai aumentar o brilho. Ela não queima porque tem 2 de série. Nunca vai ultrapassar a tensão dela de 127 volts cada uma. Então eu posso botar até ela em curto, os 2. E botar para tocar. Não queima o MOSFET. Por quê? Porque não tem maneira de eu fazer o MOSFET trabalhar com maior corrente. A corrente que manda é as lâmpadas. Não é o MOSFET. Então, se eu botar isso aqui em 4 ohms, a corrente que a lâmpada vai fornecer não vai conseguir botar o sinal na plena amplitude. Ou seja, com 8 ohms o sinal chega aqui na plena amplitude. Agora está chegando com 6, mas antes não chegava. Agora chega com 6. Mas se eu botar 4, o sinal vai matar aqui, ele não vai conseguir chegar até lá. Então, a lei de ohms não se aplica, porque eu vou mudar a tensão, porque a lâmpada não consegue mandar a corrente necessária para 4 ohms. A potência vai cair, se eu botar a impedância menor do que o mínimo, a potência cai, e eu ainda perco os ceifadores de outros ceifadores que garantem isso com qualidade de válvula. Porque eu botei na entrada de outros ceifadores para cortar o pico, para que a saturação fosse arredondada. A nossa saturação, em vez de ser assim a nossa saturação é assim, ó. A nossa saturação é assim. Ela é assim e assim. É totalmente arredondada a nossa saturação no volume máximo, graças aos diodos ceifadores. Mas a saturação só acontece quando o sinal vai até a amplitude máxima. Aí começa a saturar, passando disso começa a saturar. E isso dá uma qualidade de som de válvula, por isso que é o melhor amplificador do mundo. Se vocês botarem impedância menor do que a mínima, o sinal nunca vai chegar até o valor máximo para começar a ter o diodo ceifador atuando. Ele vai começar a cortar antes, então ele vai cortar como qualquer amplificador comum e corrente. Aquele efeito de qualidade
de não ter distorção nem com volume alto, vai sumir. Ou seja, se a impedância for menor do que a mínima, além de você perder potência, você perde qualidade. Quando o volume estiver no máximo, o som já vai se notar distorção. E se manter a impedância certa e ele conseguir arredondar o pico por causa do diodo ceifador, além da potência aumentar, você garante qualidade, porque não distorce o som nem aumentando o volume todo, nem saturando, porque o som ainda continua bonito por causa desse efeito aqui. Então isso é qualidade, por isso que é importante manter a impedância nos padrões. Ela pode ser até maior, se for maior vai cair a potência, mas não cai qualidade. Mas se for menor, vai cair a potência também, porque ele não vai conseguir mandar amplitude, e vai perder qualidade. Se for maior, cai a potência, não é porque não manda amplitude, ele vai mandar amplitude, mas aí a corrente que vai ter ali vai ser pouca porque a impedância é alta. Então a potência máxima é na impedância certa. No caso agora, a impedância mínima é de 6 ohms. Se botar de 8 ohms, vai funcionar beleza, mas ele pode ter mais potência de botar 6 ohms. Com 6 ohms é onde vai ter maior potência e ainda garante isso aqui e maior potência. Agora se você botar 4, vai perder potência e vai começar a distorcer feio e perder a qualidade do som. Vai ter qualidade no volume baixo, mas com o volume que já está distorcendo, o som vai ser diferente. Ele vai ter uma distorção mais feia do que se os ceifadores estivessem atuando. Então, agora sim, tirei todas essas dúvidas. Tem mais um ponto que eu vou falar para vocês. Fica aí, não vou embora. Bom, pessoal, o último ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vocês estão lembrados que eu falei que a gente tem uma entrada com óptico isolador. É um CI óptico que isola para não tomar choque na entrada. Mas aquele CI nunca vai dar o mesmo ganho do que o outro. Ou seja, eu tenho um óptico aqui e um óptico aqui. Então, o ganho desse nunca vai ser igual a esse. Eu falei para vocês botarem o mesmo CI, mesmo fabricante, mesma numeração, tudo igual, para que a amplitude máxima aqui seja igual a aqui. Se o volume aqui está baixo, aqui está baixo, o mesmo ganho. Para que os dois chegassem no máximo junto e no mínimo junto. Para equalizar o balanceamento. Então, é fundamental que o óptico seja idêntico. Mas mesmo assim, a gente não consegue perfeição. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma pequena modificação, que eu vou falar para vocês como foi. Eu só mudei o valor de um resistor. E na entrada eu botei e na entrada de um canal só, né? Ou seja, de um canal eu mudei o valor do resistor. E na entrada desse canal eu botei também um trimpote aqui. Aí agora eu meto o sinal. Aí o trimpote que está metendo o sinal aqui, nesse que eu mudei o valor e com o trimpote, ele vai acontecer o quê? Eu vou ajustar esse cara aqui para que o ganho desse passe a ser o mesmo ganho que esse. Esse não precisa mudar nada. Aí você vai ter o ganho dele pelo óptico que a gente colocou, que vai ser um pouco indeterminado. Ele sempre pode ser um pouco maior, um pouco menor. Aí esse tem que ficar com o mesmo que aquele. Então esse aqui eu mudei o valor do resistor e botei um trimpotezinho. Aí a gente vai ajustar para que os dois ganhos sejam idênticos. Com isso acabou toda e qualquer falha que o nosso projeto possa ter. Mas para isso vocês vão precisar de um osciloscópio para ver o nível de sinal aqui e depois ver o daqui. Não pode ver junto não, porque senão explode, eu já falei para vocês. Porque o terra do osciloscópio é aqui e aqui. E a outra ponteira, o terra não pode botar aqui, porque o terra é diferente, vai explodir tudo. Então vocês têm que soltar e depois ver aqui, ver se tem a mesma amplitude. Aí você põe aqui, por exemplo, com 5 volts e pico. Tira e vê se ele está com 5 volts e pico também. Se não está, ou então melhor, põe esse com 5 volts e pico. Botou? Vem para cá, põe a ponteira e vai ajustar o trimpote até ele também ter 5 volts e pico. Feito isso, acabou. O trimpote está ajustado, esse cara está com o mesmo ganho daquele. Acabou. Mas aí vocês vão dizer, pô, professor, eu não tenho osciloscópio. Aí o senhor me ferrou. Eu pensei em você, que você não tem osciloscópio. Então eu fiz um circuitinho aqui que eu vou mostrar para vocês também. Eu fiz um circuitinho aqui que a gente vai botar um LED. A gente vai botar um LEDzinho aqui, tá? E vai botar um LEDzinho aqui também com um circuitinho que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês como é que é e mais à frente eu vou mostrar tudo. Aí o que vai acontecer? A gente vai aumentar o volume, vai aumentando o volume até esse primeiro LED aqui acender. Esse aqui a gente põe um ganho no mínimo. Aí a gente aumenta o volume até esse LED aqui começar a acender um olhinho, só um olhinho de nada. Quando ele começar a acender, para de aumentar o volume. Aí eu venho aqui com esse trimpote, vou ajustando até esse aqui também começar a acender o mesmo olhinho. Quando ele começar a acender só um pouquinho, eu já sei que o sinal daqui está com o mesmo nível daqui, não preciso mais de osciloscópio. Então, pensando em você que não tem osciloscópio, você consegue fazer esse ajuste. E além disso, isso aqui pode ficar direto aqui, porque ele vai começar, conforme a música, a piscar. Então ele vai ser LEDs rítmicos. LED que vai ficar dançando conforme a música, vai batendo, pá, pá, pá. Mas claro, com volume alto, com volume baixo ele não vai nem acender, mas com volume alto ele vai ficar piscando no ritmo da música, ou seja, até mais maneiro, que vai dar um efeito bonito no amplificador, e serve para mostrar que os dois ganhos estão idênticos, sem ter que ter osciloscópio. Então pessoal, agora sim tirei a dúvida toda, expliquei tudo do vídeo.
Fique aí que eu vou explicar o funcionamento do nosso relé e mostrar tudo funcionando. Não vou embora. Bom, pessoal, então vamos tratar aqui o tema específico do vídeo, né? Que seria o relé de proteção de surto inicial. Para que serve isso? Quem está acompanhando os vídeos sabe. O que acontece? Eu tinha botado diretamente na tomada, eu tinha posto diretamente na tomada de 127 volts. Aqui eu retificava com a ponte retificadora e filtrava. Lá com os eletrolíticos, tá? Claro, é a ponte retificadora, aqui está resumido. Aí o que acontece? Se eu ligo isso aqui na tomada, vamos supor que eu ligue no momento que a cianoide está no máximo valor, tanto positivo como negativo, não importa, o máximo valor, porque como é ponte retificadora, ela vai conduzir tanto negativo como positivo. O preocupante é os picos. Vamos supor que ela, ou nesse, vamos supor que ela está nesse momento aqui que eu liguei, que são 180 volts. E eu liguei nesse momento exato, 180 volts, pum! O que vai acontecer? 180 volts vão ter que passar para cá instantaneamente, porque está com essa tensão. E o capacitor está descarregado, porque eu liguei ele agora. Então ele de zero, ele vai ter que passar direto para essa tensão máxima, porque eu liguei justo nesse momento, fui infeliz. Eu posso ligar nesse momento, nesse qualquer momento, mas eu liguei justamente nesse que é o pior. O que vai acontecer? A corrente aqui vai passar de 1000 amperes. Vai passar de 1000 amperes facilmente. O que vai limitar a corrente? Só a resistência do fio, do diodo, mas quase nada. Então vai explodir tudo. Queima ponte retificador, queima tudo. Então tem que ter o quê? Proteção de surto. Aí a gente foi e botou aqui um resistor. Minha caneta está acabando, está fraquinha, mas já está dando para ver. A gente botou aqui um resistor, um NTC. A gente botou esse aqui, um NTC 5D25. O que acontece quando eu botar isso aqui? No momento inicial que eu ligo, ele está com 5 ohms. Ele estando com 5 ohms, quando eu ligar, ele tiver nessa tensão aqui, a corrente aqui de surto vai ser forte, vai ser uns 40 amperes, mais ou menos isso. Digamos que chega a 50 amperes de surto. Mas 50 amperes num período tão pequeno de tempo, tão pequeno, não faz nada, não queima nada. Essa ponte retificadora aqui aguenta 25 amperes contínuo, de surto ela aguenta 200 amperes de pico, fácil. Então não acontece nada, é muito rápido. Depois vem um outro M5, isso aqui já carrega, já diminui, fica a corrente fraquinha. Então esse NTC protege e resolve o nosso problema. Só que 5 ohms já é muito, a gente ia perder potência aqui, para alimentar o nosso amplificador. Mas por ser NTC, ele aquece. Quando ele aquece, a resistência dele vai diminuindo, chega a 1 ohm ou até menos. Vamos supor que ele fique com 1 ohm. Com 1 ohm eu não vou ter perda nenhuma de tensão aqui, eu vou ter o capacitor carregado como eu quero, de plena potência. Então eu vou ter plena potência no meu amplificador e eu resolvi o problema do surto. Só que, por uma infeliz ideia, eu vou tirar ele da tomada e, não, liga de novo. E ligo logo imediatamente. O que vai acontecer? Ele estava trabalhando e está super quente. Então ele está super quente, ele está com uma impedância quase que de curto. Ele está com 1 ohm ou menos. Com 1 ohm de impedância ou menos, não está mais com 5. E eu tornei a ligar direto. E justamente com a tensão alta aqui, no momento que eu liguei. Vai explodir tudo, vai queimar tudo, vamos perder o nosso aparelho. Então, para garantir, a gente tem que desligar, assoprar ele, esperar ele esfriar, aí eu posso ligar de novo. Então isso é chato, né, fazer isso. Ou uma situação pior, ele pode estar trabalhando ligado na tomada e falta luz. Por 1 segundo, falta luz, o capacitor aqui vai a zero e logo em seguida a luz vem com tudo. Vem com tudo no momento que já vem com alto, pum, queima tudo, vai explodir tudo, porque ele vai estar quentão, ele não esfriou em 1 segundo. Então isso é a falha. Aí eu falei para vocês que eu ia resolver isso, que eu ia fazer um circuito que vai acabar com esse problema. O circuito está aqui. Vamos lá, vou explicar o circuito. O circuito é só isso, mais nada. Circuito bem simples. Notem que eu vou precisar aqui de 12 volts, 12 VCC para alimentar o meu relé. Mas esses 12 volts a gente já tem no circuito. A gente retificou lá os 165 volts. Aí a gente, daquela tensão, além disso tem um transformadorzinho que põe 12 volts para alimentar o nosso circuito. Então a gente tem um terra comum com 12 volts e esse terra comum com 165 volts. A gente tem isso, que é a tensão da retificação, que é a tensão que fica no capacitor, que é justamente o que eu quero proteger. Tá? A gente tem essa tensão. Então esses 12 volts, a gente já vai alimentar isso aqui. Acabou o problema, não tem que fazer fonte. Esse relé, eu vi que a impedância dele é de 400 ohms. Então ele consome muito pouco, ele não matou o nosso sinal, não ficou crítico, porque vocês estão lembrados que antes do regulador 7812 eu tinha que ter pelo menos 16 volts, que mais de 15 pelo menos, para não ter ripple, não ter ruído.
E mesmo com esse circuito continua com 16 volts, então não tem problema, pude alimentar ele. Então o circuito é só isso. Aí como isso funciona? A gente vai pegar a amostra da tensão retificada no capacitor aqui, de 165 volts. O que vai acontecer? Enquanto eu liguei na tomada, quando eu liguei na tomada, o que acontece? Aquele NTC que a gente tinha aqui um NTC. A gente tinha um NTC. Esse NTC a gente vai tirar fora e vai colocar isso aqui, esses dois bornes aqui, que não tem polaridade, tanto faz, eu posso botar assim ou assim. Ou seja, no espininho que estava o NTC, eu vou colocar isso aqui. Aí o que vai acontecer? Quando eu ligar na tomada, a corrente vai passar por aqui, passa pelo NTC, que é o mesmo que estava ali, que vai estar nessa plaquinha agora, passa pelo NTC, passa pelo um outro NTC, que é o meu, a gente vai ter dois NTC desse, então vai passar por uma resistência de 10 ohms, porque vai estar tudo gelado, 10 ohms, e vai carregar o capacitor suavemente. Ele vai carregando, e está passando por aqui. Conforme essa tensão aqui for subindo, vai subindo essa tensão aqui de 165 volts. Vai subindo, vai subindo. Enquanto a tensão aqui, nesse resistor que é de 1K2, não chegar a 12 volts, que esse Zen aqui é de 12 volts, é um Zen de 12 volts, ele é 1N4742A. Enquanto a tensão aqui não chegar acima de 12 volts, esse cara não conduz o transistor, não entra o relé. Mas quando aqui chegar uns 13 volts mais ou menos, por causa da queda de tensão do transistor, o transistor satura e liga o relé. E a tensão aqui vai chegar a 13 volts quando a tensão aqui chegar já a uns 140 volts, 130 volts. Ou seja, enquanto o capacitor não pegar uma carga de pelo menos uns 130 volts, esse relé não entra. Então ele está carregando suavemente por aqui. Quando o capacitor, isso vai acontecer muito rápido, tá pessoal? É instantâneo. Mas para a eletrônica não é rápido. É rápido para os nossos olhos. Tá? Aí quando a tensão aqui chegar a 130 volts, o que vai acontecer? Esse relé vai até cá, pum, atraca o relé, esse NTC aqui vai sambar fora e vai ficar pelo contato. Então agora vai ficar só pelo 1 NTC. Então vai ficar só por 1 NTC, que vai carregar isso aqui até próximo a 165 volts. Mas ainda é pouco. Ele deve chegar a uns 150, é pouco. Por quê? Porque ele está com 5 ohms. Mas conforme vai trabalhando muito rapidamente, esse cara aqui vai esquentar. Esse cara esquentando volta a ser o que estava aqui, o NTC esquentando, que vai mandar toda a potência aqui e vai chegar a 165 volts. Então acabou, estou tendo 165 volts. E esse aqui está quentão. Ele está só agora com 1 ohm, vamos supor, 1 ohm, e esse aqui continua com 5. Mas agora eu quero testar, ver se isso funciona. Eu desligo da tomada e ligo logo instantaneamente. O que vai acontecer? Quando eu tirar da tomada, essa tensão aqui do capacitor vai diminuir. Se a tensão do capacitor não diminuir, eu posso ligar de novo porque não vai ter surto. Ele está carregado, não tem problema. Mas se caso a tensão diminuir, aí sim, se eu ligar direto, vai ter um surto. Mas o que vai acontecer? Quando a tensão aqui diminuir, abaixo de 130 volts, esse relé aqui vai sair. Quando esse relé aqui sair, o que vai acontecer? Mesmo que eu ligar de novo, e o capacitor estiver sem carga, ele vai se carregar lentamente por esse NTC. Embora esse aqui esteja em curto porque está quente, esse aqui vai estar gelado, porque o relé anulou ele. A corrente veio por aqui, não mais por ele. Então esse aqui sempre vai estar gelado, e esse aqui pode estar quente ou não. Na primeira vez que eu ligo, ele está gelado, mas conforme vou usando, ele fica quente, mas não interessa. Quando eu desligar e ligar de novo, eu tenho esse aqui que está sempre gelado. Então, esse está sempre gelado. Aí vocês vão dizer, pô, professor, esse aqui está sempre gelado? Por que o senhor não botou um resistor comum em vez de ser um NTC? Porque o resistor comum não aguenta o surto, que aguenta um NTC. Não aguenta. O NTC é muito melhor para surto. Embora eu não vou usar a característica dele de alterar a impedância pela temperatura, mas eu quero usar a característica dele de aguentar surto de corrente. Isso aqui aguenta surto de 1000 ampere. Aguenta. Mas sendo rápido. Então o que acontece? Quando isso aqui desligar, esse aqui vai estar gelado e se protege por aqui. E ele aguenta o surto. Se eu botar um resistor fixo aqui, também funciona. Mas se eu botar um resistor de 10 watts, ele vai queimar. Ele vai queimar porque se eu botar um resistor de 5 ohms por 10 watts, não é a mesma coisa que um NTC de 5 ohms. Porque esse NTC aqui grandão, ele aguenta um surto de 1000 ampere. O resistor de 5 ohms não. Se eu botar, quando eu ligar, se dependendo do surto que estiver passando por ele, ele vai abrir. Para ele não abrir, pela minha experiência, nessa fonte aqui com esse capacitor monstruoso, eu tinha que botar pelo menos 4 resistores de 10 watts. Eu tinha que botar assim, ó, para ele não queimar. Tinha que botar pelo menos assim, ó. Assim.
E todos eles de 22 ohms, que no final ia dar um de 5,5 ohms por 40 watts. Ou seja, todos tinham que ter 10 watts. Ia dar um de 5,5 por 40 watts. Aí sim eu substituía isso aqui. Aí ele ia ficar fixo aqui, não tem problema se está quente ou não, eu não trabalho com isso. Ele não está trabalhando com a temperatura. Aí eu substituo pelo fixo. Só que, o que é melhor? Botar 4 resistores gigantescos e caro, ou botar só um NTC, que é o preço de um só desse aqui, e menorzinho ainda, e que aguenta ainda mais surto do que isso. Por isso que eu optei para botar um NTC também, mas ele não está trabalhando com a propriedade térmica dele, só esse aqui que está. Esse aqui não, esse aqui é só para limitar a corrente inicial quando o relé abrir. Ele vai estar sempre frio, então ele podia ser um comum, mas um resistor comum, como eu falei, não aguenta esse surto todo. Eu já fiz circuito com resistor de 5 watts, para carregar capacitor de 20 microfarads só, 5 microfarads e 5 watts. E ele queimou depois de umas 100 ligadas. Ele queimou, imagine 2.000 microfarads. O resistor vai abrir que nem fusível. Mas o NTC não, ele aguenta surto legal. Então ficou bem legal, ele é pequenininho, aguenta surto. Botei um NTC aqui também, que não vai trabalhar com a propriedade dele de térmica, esse aqui sim. E esse aqui vai estar sempre gelado. E na hora de montar eu tenho que garantir que o calor desse não vem para cá, porque esse aqui está sempre gelado. Então é assim que funciona. Está sem tensão, o relé está aberto, vem aqui a proteção de surto. Carregou, pum, relé mata, isso aqui está gelado, agora só esse aqui que esquenta para poder passar toda a corrente sem limitação. Ele tem que esquentar mesmo para cair a impedância. Então esse é o nosso relé de proteção de surto. Ficou simples, bom, bonito e barato e eficiente. Então fica aí, vamos ver se funcionando na prática. Não vou embora. Bom pessoal, então vamos ver como é que ficou o nosso projeto. Tá? O que vai acontecer? Lá no Drive Virtual, eu vou deixar o link do Drive Virtual na descrição do vídeo, como sempre. Entrando no link, entrando no Drive Virtual, vai ter uma pasta lá chamada Amplificador Classe A com Lâmpada, onde estão os esquemas todos. Aí depois eu botei uma outra pasta que era ele estéreo, que já seria com 2 canais. E agora eu vou criar uma outra pasta lá, pasta dentro de pasta, que vai ser escrito Proteção Relé, aonde vai estar os esquemas de hoje também. Então vai estar tudo lá para vocês encontrarem no Drive Virtual, porque tem muita pasta lá. E a nossa plaquinha ficou assim, ó. A plaquinha essa aqui, ela vai estar lá. Eu esqueci de botar o tamanho dela, acho que é 5 por 5. Eu vou botar para vocês, 5 por 5 centímetros, 50 por 50 milímetros. Ficou desse tamanho, ela completa, vendo o componente e o cobre. Aí vai ter o tamanho só do componente, como sempre. Aí vai ter só do componente espelhado também, para quem querer passar com a ferro. Vai ter só o do cobre. Não sei se esse é o cobre espelhado ou se é o cobre comum. Deixa eu ver aqui na plaquinha para ver se é o cobre espelhado. Calma aí. Deixa eu ver. Esse é o cobre espelhado. Esse é o cobre espelhado. Para depois de se espelhar, ele tem que ficar assim. Aí ele fica assim, é o cobre real. Esse é o cobre mesmo real. E o esqueminha da nossa placa. Esse é o esquema como eu expliquei no quadro. Tá? Os componentes todos aí. Esse relé aqui é um relé de 12 volts 5 pino. Ele é conhecido assim, relé de 12 volts 5 pino. Tá? Então fica assim. Aí ele vai ser montado assim, ó. No meu caso, como ele é tão simples, eu montei em universal, ó. Botei universal, botei com fio. Isso aqui é fio com solda. Aí fui soldando universal. Eu botei só o quê? O papel da serigrafia aqui e fui espetando os componentes e depois fui soldando, conforme isso aqui, ó. É só seguir o componente, o caminho, ó. Deixa eu ver se é essa. É só seguir, tá vendo? É o mesmo desenho, ó. Eu vou seguindo, é o mesmo desenho. Aí eu vou fazendo com universal, para não ter que fazer outra placa. Porque é tão simples, eu achei mais fácil fazer universal do que fazer todo um layout de placa. Tá? Aí vocês montem assim. Então o esquema vai estar tudo na unidade virtual. Quando vocês montarem, aqui é o relé de 5 pinos, ó, vê se dá para eles verem assim, um relé de 5 pinos. Esse aí, pelo menos esse, tem vários modelos, mas acho que é tudo igual. Esse modelo aqui tem 400 ohms, esse aqui tem alta impedância, a bobina. Quanto maior a impedância, melhor. Aí, tá vendo? Então vamos lá. Quando vocês montarem, esse resistor esquenta, então põe ele assim nessa distância da placa, para ele não esquentar a placa. Esse aqui é o que mais vai pegar fogo mesmo, que é o que vai sempre trabalhar quente. Então vocês põem bem na pontinha, bem alto, como está assim o meu, tá vendo? Bem alto. Esse aqui trabalha frio, então ele pode ficar baixo. Ele pode ficar baixo. E está nessa posição de propósito, porque ele aqui alto, o calor passa e não vem para cá. E esse aqui não manda o calor para cá. E esse aqui eu quero que fique sempre gelado, pelo motivo que eu expliquei no vídeo, então tem que montar assim, esse aqui baixo e esse aqui altão, para o calor desse não esquentar esse. O máximo que vai esquentar é uns 5 graus isso aqui, porque esse aqui vai ficar quente, vai ficar uns 70 graus.
Aí pode ser que aumente aqui 5 graus, mas não vai alterar em nada a impedância dele. Mas se ele ficasse pertinho aqui, um do lado do outro, aí lascou. O calor desse acaba passando para cá. Então montem assim. Esse aqui baixo e esse aqui altão. E esse aqui também um pouco alto porque ele esquenta. Esse aqui esquenta e esse aqui esquenta pra caramba. Esse aqui vai ficar gelado. Vocês vão ver que ele não esquenta, porque o relé entra e anula ele. Então por isso que funciona. E para ligar, vocês põem os pininhos aqui, tá vendo? Tem um pininho mais, menos e o do meio. Na plaquinha tem mais, menos e o do meio. Esse aqui não tem polaridade. Aí vocês põem os pininhos. Aí como vai ser? O que não tem polaridade, tanto faz o fio. Pode ser um lado ou outro, vocês colocam no lugar onde estava aqui o NTC antigo. Tá vendo? No lugar que estava o NTC antigo. Só isso. Coloca ali. Tira o NTC, aí o NTC vai vir para cá e para cá. E comprem dois, né? Iguais. Dois iguais. Tá vendo? E põe os pininhos até ali. Agora a alimentação aqui da placa, como vai ser? Primeiramente esse aqui, que é o menos. O menos é esse aqui, ó. O menos aqui, ó. O menos vai ali no menos ali, tá vendo? Esse aqui, esse pino de baixo. Tá vendo? O pino de baixo, esse aqui. Aí esse aqui que é o do meio, que é o mais 12 volts. O do meio, ele vai ali, ó. Tá vendo? No mais. Ou seja, no mais e menos do próprio cooler. Do cooler da nossa plaquinha. E eu vi que a tensão aqui continua acima de 16 volts em relação ao terra. Que no vídeo eu ensinei que não podia ficar abaixo para o regulador trabalhar. E ficou. Então, beleza. Entendeu? Então isso não matou nada. Continuou bem. Se a tensão daqui para cá em relação ao terra, na entrada do regulador, ficou menor do que 16 volts, menor do que 15, começa a ter ripo no alto-falante. Mas não ficou. Ele está com 16 volts ainda. Não caiu nada. O relé não consome nada. E por último, esse último fio aqui, ó. Esse fio aqui é o que pega a amostra dos 165 volts. Então esse amarelo aqui, ó, tá lá. Tá ligado ali, tá vendo? Num dos pinos da lâmpada ali, ó, tá vendo? Esse pino aqui da lâmpada. Tá vendo? Tá ligado ali. Só isso. Só ligar isso. Acabou. E a placa já tá feita. Aí vocês já tiram o NTC daqui, liga ali, já tá feita a placa de proteção. Então a proteção já tá, já. Acabou o problema. Agora, continuando, vamos lá. A mudança que eu falei pra vocês. Essa mudança aqui, ó. Cadê? Aqui. Não, calma aí. Aqui. Essa mudança aqui, ó. A mudança que eu falei para equalizar, porque esse fotoacoplador pode ter um ganho diferente do outro. Então, o que eu fiz? A entrada do fotoacoplador é esse resistor aqui, o R12, ó. É o R12. A gente pode ver aqui no esquema. Cadê o esquema aqui? Cadê? O esquema. Cadê o esquema? Tanto papel, pessoal. Eu fico sem saber. Acho que eu nem peguei. Vamos aí. Vamos aí. Eu vou dar pausa aí e já volto. Bom, vamos continuar que eu encontrei o esquema. Vamos lá. O esquema é esse aqui, ó. Aqui a entrada de áudio, tá vendo? Entrada de áudio. Aí vem para cá o R12. O valor desse resistor altera o ganho para aqui, para compensar se o ganho desse for diferente do outro. Então esse aqui a gente põe ele 470 ohms. Ou seja, se o ganho do outro for mais alto do que esse, por esse aqui está com a resistência menor, já vai ter um ganho mais alto. Agora, se o ganho do outro não for mais alto e for mais baixo, aí não importa. Eu vou botar aqui em série com esse capacitor aqui um tripote de 5K. Aí é como se eu aumentasse, ou seja, vai ficar 470 mais 5K em série. Que aí eu vou aumentando, ou seja, eu consigo aumentar ou diminuir o ganho desse para ficar igual ao ganho do outro. Então a gente vai mudar isso aí, ou seja, é o R12, como está aqui, que é de 1K, é esse aqui, ó. Aqui. O R12 aqui eu mudo para 470 ohms. Pronto. Mudando isso, aí eu vou seguindo aqui o mais do capacitor, tem um menos do capacitor e tem essa entrada a mais aqui. Nessa entrada a mais eu levanto o fio e coloco em série um tripote de 5K. Conforme eu fiz aqui, ó. Vamos lá para vocês verem, ó. Aqui, ó. Ali. O resistor tá ali, ó. Ó, eu tirei, cortei ele para não ter que tirar a placa, soldei nos pinos, tá vendo aqui, 470 ohms, mudei de 1K para 470. O tripote tá aqui, ó. O tripote tem os dois pinos da frente, ó, tá ligado aqui embaixo, aqui, lá embaixo dele, aqui, os dois pinos, ó, tá ligado ali. E o terceiro pino tá ligado no cabo coaxial aqui, ó. Ou seja, o cabo coaxial vem aqui por um pino e sai por dois pinos, que vai ligar lá no pino. Ou seja, em vez do cabo coaxial tá ligado nele, tá ligado em série com um tripote de 5K. Aí o tripote 5K eu ponho ele ajustado no meio, para ficar com 2K e meio. E aí depois eu faço o ajuste, mas é só isso a mudança. Agora eu consigo ajustar isso aqui, o ganho, para ficar o mesmo que aquele. Só isso, a mudança bem simples, bem fácil de fazer. Aí como a gente vai fazer o ganho? Deixa eu pegar minha folha aqui, caiu. Pronto.
como a gente vai fazer o ganho? Agora a gente já tem como balancear os ganhos para que os dois fiquem com o mesmo ganho. Mas vocês não têm osciloscópio. E com o osciloscópio se vê, né? Como eu falei, mas vocês não têm osciloscópio, vocês vão montar isso aqui, ó. Vocês montam isso aqui, ó. Isso vai entrar na saída, ou seja, tanto nessa saída aqui, como nessa saída aqui, junto com o alto-falante, em paralelo. Aí ele vai entrar aqui. Aí vocês vão botar aqui um diodo N4148, um resistor de 2K2, tudo em série. Um Zn de 12 volts, não de 12 volts, não, 5,1 volts, 5V1, que é um N4733A, em série com LED de 3 volts, 5 milímetros de alto brilho. Aí vocês fazem isso assim, conforme eu fiz aqui, ó. Não precisa nem de placa. Para que placa? Deus me livre, ó. Esse fio amarelo seria esse aqui, essa entrada aqui, o fio amarelo. Aí o fio amarelo passa no diodinho, aqui o diodo, aqui o mais e o menos do diodo, 4148, conforme está aqui. Conforme está aqui. Aí depois sai o diodo, vai entrar no resistor. Está aqui o resistor de 2K2. Aí a saída do resistor de 2K2 vai no catodo do Zn. Está aqui o catodo do Zn. Aí o anodo do Zn vai lá no anodo do LED, que é o positivo do LED. E o catodo do LED no outro fio. Acabou. Só fazer isso. Aí vocês façam dois, assim. Aí vocês vão pegar o positivo aqui, que é o positivo. Aí liguem qual? O positivo, que é o amarelo. O positivo que é o amarelo, vocês vão ligar no negativo da saída. Porque lembre que tá errado aqui, tá ao contrário. Então vocês ligam o positivo no negativo. O positivo aqui no negativo. E tanto faz, mas é melhor ligar assim porque eu me preocupo mais com o semicírculo positivo do que com o negativo. Por isso eu quero sempre supervisionar o positivo. E fazendo isso, por aqui que sai o positivo. O positivo sai no negativo, ele está invertido. Então eu ligo assim, tá? E o menos no mais. E o outro eu ligo igualzinho, para supervisionar sempre o semicírculo positivo. Aqui, o positivo eu ponho no negativo, que é o preto. O amarelo eu ponho no preto. E esse aqui eu ponho aqui, no vermelho, ou seja, o negativo no positivo. Ou seja, o que é negativo eu botei no positivo, o que é positivo eu botei no negativo aqui na caixa, porque as minhas saídas estão invertidas. A minha saída está invertida. Aqui, quer ver? Aqui. A minha saída aqui está invertida, lembra? O negativo é que está mandando um semicírculo positivo, na verdade. E eu quero supervisionar sempre melhor o semicírculo positivo, porque o positivo vem pelas lâmpadas. O negativo vem pelo FET. O FET eu sei que ele consegue mandar, a lâmpada que eu não sei se consegue. Por isso que é importante ligar assim, o positivo aqui no negativo e o negativo no positivo. E o outro igualzinho. Ligando isso, vocês vão botar os dois, separa para não fechar curto, o outro também, e põe os dois LEDs de frente para vocês poderem ver. Posicione ele, arruma um jeito deles ficarem, para vocês olharem bem ele. Aí vocês liguem na tomada, a fonte, põem um sinal de áudio aqui, metam um sinal de áudio aqui, metam um sinal de áudio com isso aqui no meio, o cursor no meio, com 2K5, ligam um sinal de áudio aqui de 1 kHz, 1 kHz e vai aumentando o volume até esse que não está com ajuste de volume, com tripote, até esse LED acender um olhinho. Quando ele acender o olhinho, vocês parem de aumentar o volume, parem. E esse aqui vai estar apagado. Aí vocês vão vir aqui, não mexa mais no volume, deixa isso aqui aceso só um olhinho. Aí vocês vão aqui e vai aumentando. Se vocês ligar como eu liguei, ele vai aumentar no sentido horário e abaixar no sentido horário. Se ligar nessa sequência que eu liguei. Tá? Os dois de lá junto e o daqui sozinho, ligado nessa. Se você inverter, é o contrário, ele aumenta anti-horário, no certo. O certo é aumentar no sentido horário e abaixar no sentido anti-horário. Aí você vai no sentido horário aumentando, até o outro LED acender igual, só um olhinho pequenininho. Quando isso acontecer, acabou. Aí vocês vão ver que você vai aumentar mais volume, os dois vão aumentar junto e vocês vão abaixar o volume, os dois vão abaixar e apagar junto. Feito isso, você garante que o ganho desse está igual ao ganho do outro, independentemente das aberrações que vai ter de um óptico em relação ao outro. Então, resolveu todos os problemas. E isso pode ficar tocando junto com a caixa de som, que vai ficar um LED rítmico, dançando uma discoteca aqui, a luz piscando. Então, pessoal, está tudo explicado. Mostrei como é que faz isso aqui. Montem isso, que acabou o problema, que vocês podem ligar e desligar várias vezes. Só que nenhum maluco vai ficar ligando e desligando 200 vezes, porque toda vez que você liga, esse aqui que trabalha de lado, trabalha também, então ele esquenta um pouco. Aí você vai e desliga. E logo em seguida liga de novo. Aí ele vai trabalhar um pouco, vai esquentar. Aí você faz isso 20 vezes, depois de 30 vezes pode ser que ele já esteja tão quente que queime. Tá? Então também ninguém... Ou seja, isso aqui é a prova de falha, mas não é a prova de toque de maluco.
Sabe aqueles malucos que faz 30 vezes a mesma coisa? Eu tenho esse toque, eu sou meio maluco. Às vezes eu saio, eu tô na rua, eu volto para ver se eu fechei a minha porta de casa. E eu sei que eu fechei, mas eu tenho um toque. Vou fazer o quê? Tem que tomar uns calmantes, talvez, é toque. Então isso aqui não é prova de toque de maluco. Se o maluco ficar ligando e desligando 200 vezes, vai queimar. Porque uma hora até esse vai esquentar também, que ele sempre esquenta um pouco no momento inicial. Depois o relé atrata, ele começa a esfriar. Então ele está sempre geladinho. Não dá tempo para ele esquentar. Mas se você ligar e desligar 200 vezes, aí sim ele vai ficar quente. Então é a prova de falha, mas não de toque de maluco. Então, pessoal, tá aí, tá tudo funcionando. Agora vamos ver tudo isso funcionando na prática. Não vou embora. Bom, pessoal, então vamos ver isso aqui funcionando. Só que eu quero lembrar para vocês o seguinte, ó. Eu falei no vídeo, mas tem gente que pula e não vê, eu não devia nem te falar não. Pulou, perdeu, já era. Mas como eu sou um cara legal, vou falar para aqueles que não viram. Essas lâmpadas aqui todas são de 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120. Porque não era 120, 120, 120, 120, 100 e 100 no último vídeo. Mas agora eu resolvi botar tudo 120, aí melhorou. Então a nova corrente que eu medi aqui, eu medi a corrente, está dando 2 amperes, exatamente, 2 amperes. Por isso agora eu consigo botar caixa de 6 ohms para ter a potência máxima. Em 8 ohms vai ficar igual como estava. Mas se a caixa for de 6, vai ficar ainda mais forte. Por que eu fiz isso? Porque minha caixa é de 4. Então, a caixa, embora seja de 4, mas como ela ainda tem impedância indutiva, no final ela ficou funcionando quase igual, quase perfeito, como se fosse 6. Então ele está funcionando até bem na minha caixa de 4, por isso que eu fiz isso. Mas pode ser que ainda esteja perdendo o efeito do arredondamento e perdendo a qualidade de válvula. Porque o certo é caixa de 6 para cima. Mas já ficou bem melhor na minha de 4, por isso que eu fiz isso. Eu não tenho caixa separada de 4, né? Eu preciso de 2. Eu só consigo de 8 se eu juntar elas. Separando fica com 2 de 4. Aí eu botei 4 e 4. Ficou bem melhor assim, porque agora ele aguenta até 6. Então já ficou bem mais forte. Ficou fortão, excelente aqui pra mim. Então aqui é tudo 120, tá? Menor do que isso, já vai começar a esquentar muito esses caras. Não acho legal fazer isso não. A não ser se vocês botarem um ventilador bem parrudo e ventilando para dentro, porque o meu tá para fora. Ventilando para dentro e um ventilador forte, mas aí não vai conseguir ligar nessa fonte aqui, vai ter que fazer uma fonte, a parte para o ventilador. Tá? Mas eu não acho legal botar acima de 2 amperes não, 2 amperes já tá bom. Não é legal ficar forçando muito ele não, porque ele acaba perdendo também o efeito da realimentação e pode dar zebra. Mas tá funcionando. Então vamos lá, eu já calibrei, eu vou ligar para vocês, já vou ligar. Ó, não vai se assustar aí com a lâmpada. Ó, olha os LEDs que ele vai até piscar quando eu liguei, ó. Pronto, viu? O LED piscou e está apagado. Aí, como eu já calibrei, eu vou mostrar para vocês como é que fica no final. Eu já calibrei já esse ganho aqui, desse tempote aqui que eu falei para vocês, que a gente colocou para ajustar o ganho. Eu vou aumentar uma onda senoidal de 1 kHz e vou aumentar o volume para vocês verem. Ó. Ó, os dois vão acender junto. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa lâmpada daqui, senão vocês não vão conseguir ver o brilho do LED. Isso aqui vai ofuscar a câmera. Eu vou botar isso no chão. Espera. Toma. Pronto, agora vocês vão ver o brilho do LED. Ó. Tem que montar para vocês. Ó. Os dois vão acender junto, porque eu já calibrei. Ó. Quer dizer que os dois estão com o mesmo ganho. Ó. Ó, ele vai começar a acender junto. Ó. Ele tem que estar de frente. Ó. Acendeu junto? Tá dando para ver? É que os dois têm que estar na mesma posição para poder ver. Ó. Os dois estão acendendo iguais, tá vendo? Se tiver um mais inclinado do que o outro, vocês vão na câmera achar que um está mais fraco que o outro, porque tem que estar certinho na mesma direção. O LED na câmera, se ele não está reto, você vê, nota ele com bem menos brilho, tá vendo? Agora eu vou abaixar o volume, ó. Os dois já apagam junto, tá vendo? Então o ganho agora está igualzinho, tá vendo? Com uma onda senoidal de 1 kHz que eu botei. Tá vendo? Então como é que é feito o ajuste? Você vai, até ele ficar assim nesse olhinho assim, um solinho pequenininho, tá vendo? Fraquinho. Aí você ajusta o outro imposto até o outro ficar igual. Aconteceu isso, acabou. Já garantiu que está o mesmo ganho para os dois. Eu já fiz o ajuste. Aí se você botar o osciloscópio, vai ver que realmente é verdade. Se você botar o osciloscópio aqui, vai ver uma amplitude. Tira, põe ali, vai ver a mesma amplitude. Para quem não tem osciloscópio. E isso aqui fica, junto com a caixa de som, porque vai ficar bonito. Vocês vão ver agora isso com a música e ele fica bonito batendo. Não vão embora. Pessoal, antes de a gente ver isso aqui funcionando, ficou faltando uma pequena mudança que eu tinha que falar para vocês também, que eu esqueci de falar. É o seguinte, ó. Aqui, ó, na saída, ó. Tá vendo o alto-falante? O que acontece? Se vocês não botar caixa de som nenhum aqui, esse capacitor aqui nunca carrega.
Ou se ele tiver carregado e vocês tiram a caixa de som e desliga na tomada, ele nunca descarrega. Então sempre tem que ter um resistor para carga e descarga desse capacitor, independentemente se o alto-falante está ligado ou não. Então sempre tem que de praxe botar um resistor aqui alto de 1K. E eu não tinha posto, não previ. Então a mudança é colocar aqui na saída um resistor de 1K, 1 watt. Coloca aqui 1K, 1 watt aqui e no outro canal também, só isso. Aqui, ó, me presta a câmera aqui que eu vou mostrar para eles, porque o cara não vai conseguir vir aqui. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Espera aí onde é que tá. Aqui. Aqui é a saída, tá vendo? Ó, 1K, tá vendo? Botei 1K, 1 watt ali na saída, tá vendo? Ó, aqui, ó. Em paralelo com os fios da saída. 1K e 1 watt. Não estava previsto na placa, mas põe ali em paralelo. E o outro canal é a mesma coisa. O outro canal tá ali, ó, tá vendo? Ó, no mesmo pininho do fio da saída, eu botei ali um paralelo, ó. Tá vendo? 1K, 1 watt, ó. Ali. Para vocês verem, ó. Ali. Aqui, tá vendo? Aqui. 1K, 1 watt. Só isso. Aí sim, agora tá todas as atualizações. Façam isso que vocês vão ter o amplificador perfeito, o melhor do mundo. Então, já tá tudo pronto. Aqui tá os LEDs para vocês verem. A caixa a gente liga na polaridade certa, o menos no menos, o mais no mais da caixa. Aqui também o menos com menos, o mais com mais. Não vão ligar errado. Deixa isso aqui também para vocês ficarem vendo que vai ficar bonito. E vou ligar o relé. Quando eu ligo o relé entra, isso aqui fica sempre gelado. E tá tudo certo. Deixei a lâmpada no chão para vocês verem a luz aqui, para a iluminação ali não atrapalhar. Eu vou ligar e vou botar a música para vocês verem. Isso tocando. Vou ligar. Liguei. Tá vendo? O relé entrou. Não sei nem se vocês ouviram. Ó, de novo para vocês verem. Saiu o relé, viu? Não sei se dá para ouvir. Vou botar de novo, porque o alto-falante às vezes estraga o barulho. Ó, vou ligar. Calma, espera. Calma. Aí, o relé entrou. Tá vendo? Agora já está equalizado, eles vão dançar junto com a música. Olha só, vou ligar agora para vocês verem. Ó. Vamos aí. Pega. Outra coisa interessante também é o seguinte, se a caixa tiver com 4 ohms, ou menos do que 4 ohms, ela vai dar dificuldade para a tensão chegar ao máximo. Se a tensão não chegar ao máximo, vai cortar aquele efeito de amortecimento do som de válvula. E se não chegar ao máximo, o LED não vai acender forte. Vocês veem que o meu LED está acendendo forte. O meu LED está acendendo tão forte como acenderia se tivesse sem a carga. Então quer dizer que, embora a minha caixa seja de 4 ohms, mas ele está com filtro, está tão bem feito, eu acredito que está com 6 ohms no final. O alto-falante de 4, mas deve estar com 6, porque tem ainda a impedância porque 4 é resistível, mas ainda tem a impedância reativa. No final ficou com a potência total. A caixa de 4 ohms está com a potência total. Então o acendimento máximo do LED me mostra isso. Eu sei que a tensão está chegando no pico. Se a impedância estiver abaixo, ela não chega no pico, ela vai cair. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar para vocês que eu vou botar em curto e não vai queimar. Mesmo em curto, só que o LED já não acende, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tocando e vai diminuir o som de 1. Então o que eu fiz? Eu botei em curto, a impedância é 0. Aí o que acontece? Nem ameaça acender o LED. Então se o LED estiver acendendo em plena força, vocês sabem que a impedância da caixa, pelo menos está deixando o sinal chegar aonde tem que chegar. Pela força do brilho vocês vão ter a noção. Se estiver chegando no mesmo brilho que está sem a caixa e com a caixa, mesmo sem o osciloscópio, vocês vão saber que a caixa não está matando o sinal. E se não mata o sinal, ela fica com aquele efeito de válvula arredondado. E ficou legal. Vamos ver mais um pouquinho. E olha só, pessoal, esse aqui está gelado. E esse aqui está quente que eu não consigo meter a mão. Eu vou desligar e ligar, vocês vão ver que não vai queimar. Ó, desliguei e liguei. E não queima, porque está com a proteção. Vocês vão ver que não queimou, ó. Então agora tá aí a proteção. Põe o trimpote, põe os LEDs, meta aqueles resistorzinhos ali e acabou. Aí mude as lâmpadas, tudo para 120.
tudo para 120 watts. Então, pessoal, agora sim vocês podem ter certeza, quem montar vai saber o que eu estou falando. Vai ter o melhor amplificador do mundo, qualidade e potência garantidas. Isso seria tudo, até a próxima, tchau. Ah, pessoal, espera aí, faltou uma coisa importante. Tem gente que está com dificuldade com as lâmpadas. Então, olha só, as lâmpadas são essa aqui, ó, tá vendo? Ó? Comprei isso aqui, ó. Halógena 120 watts. Elas são incandescentes. As pessoas ficam na dúvida. Ah, professor, mas a halógena serve? Claro, a halógena também é incandescente. Olha como é que ela é. Na verdade, ela é incandescente. Só que ela tem uma lâmpada halógena lá dentro, tá vendo? Ela tem uma halógena lá dentro que é incandescente. É incandescente isso, na verdade. Só que é halógena porque é uma lâmpada dentro da outra. Aí é halógena. Mas é incandescente. Aí como é que ela fica? Ó, 120 watts. Aí está escrito aqui, a equivale a 160, mas não é 160. O que interessa para a gente é isso, é a potência elétrica dela. Isso aqui, por que tem isso? Eu vou explicar por quê. Antigamente as lâmpadas incandescentes, elas não eram assim halógena, era só uma lâmpada incandescente. E o calor saía demasiado, saía muito calor. Então, uma lâmpada de 120 watts incandescente iluminava bem menos do que essa aqui de 120 watts. Porque essa que tem 120 watts, por ela ser halógena, a temperatura no vidro pequeno não sai, porque ainda tem um outro vidro que isola. Então, aquele vidro pequeno faz com que o filamento lá dentro fique com mais calor, como se o calor batesse no vidro e voltasse para a resistência, produzindo mais calor com menos potência. Então, os 120 watts que ela consome faz ela iluminar a mesma coisa que iluminava as lâmpadas incandescentes antigamente de 160. Por isso que tem essa loucura aqui, ó, equivalente a 160, mas consome 120. Mas isso aqui pra gente não interessa. Podia falar equivalente a 10 milhões, não importa se é 10 milhões, o que importa é o que realmente é, o real. Isso aqui pode ser 60, 100, 1 milhão, 10 milhões, não importa. O que importa é a potência real, potência de consumo que está escrito aqui, ó, 120 watts, 127 volts, isso é que importa. Todas têm que ser assim. Então, pessoal, agora sim, isso seria tudo. Fiquem com Deus. Tchau.